Boa tarde, irmãs. Estamos aqui em Lisboa, no seminário Torre da Guilha. Mostrar para vocês aqui um pouquinho do local. Aqui a entrada do seminário. O seminário é bem grande, né? Na verdade é um seminário católico, olha, que ele também é um hotel que foi reservado. Ele é reservado para ter muitas conferências, por ele ser um local grande, né? De muitas salas e muitos salões de reuniões. Então foi alugado aqui para ter a conferência fiel de pastores e líderes. E nós viemos então para essa conferência fiel e vamos daqui fazer a segunda parte da nossa aula que ficou. Nós fizemos Gálatas 2, de 1 a 15, nós vamos fazer agora, pegando de 15 novamente até o 21, finalzinho só, para completar os ensinos que tem nessa parte aí do capítulo 2, tá bem? Vamos orar aqui com as irmãs, para que Deus nos abençoe aqui nesse pouquinho de tempo que nós vamos dedicar, mas que seja um tempo de qualidade e que Deus fale conosco. Senhor, obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui com as irmãs, estudando a Tua Palavra. Obrigada pelas oportunidades que o Senhor nos coloca, Pai, de abrir os nossos olhos e de nos fazer entender e compreender plenamente, Senhor, a Tua Palavra, o Teu Evangelho. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de termos a Tua Palavra nas nossas mãos e pedimos que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, ó Deus, para que possamos não apenas entender intelectualmente a Tua Palavra, a história, não apenas isso, mas que possamos, ó Deus, trazer para o nosso dia a dia e aplicar a Tua Palavra aos nossos corações, aquilo que o Senhor quer que aprendamos e que apliquemos na nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua Palavra e aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus é que oramos, pedindo a condução do Teu Espírito Santo nesse estudo que faremos agora. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Então, irmãs, nós vamos ler então aqui o texto que está em Gálatas 2, de 15 a 21. Diz assim a palavra de Deus. Deixe-me só aqui ver se está tudo ok. Faltando um óculos. Não, tá ok. Tá ok. Então aqui. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, somos nós também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, a gente vê, irmãs, Paulo falando, e ele fala às vezes de uma maneira irônica, e às vezes a gente não compreende, porque a ironia nem sempre ela fica muito clara. A ironia é uma forma de brincadeira, não é? De falar as verdades, mas de uma forma de brincadeira. Então, às vezes Paulo vai falar de uma forma irônica e a gente pode ficar em dúvida. Será que ele está falando é isso mesmo ou não é? Não é? E a gente vê que o próprio Jesus, né, a fala dele não era clara também, justamente para que os que eram para crer, crescem, tivessem seus olhos abertos. Obviamente sabemos que é pelo Espírito Santo que esses olhos eram abertos, né? Mas que alguns é para que não entendessem mesmo, né? Então
Paulo também usa uma maneira um tanto quanto irônica para falar, e às vezes fica um pouco difícil de a gente entender. Mas vamos lá. Fazendo uma ponte com aquilo que já foi ensinado no capítulo 2, né, desde o capítulo 1, que a gente já vem olhando, né? Então fala aí que no começo do capítulo 2 que Paulo foi a Jerusalém para expor aos apóstolos, né, que estavam lá, o evangelho que ele estava pregando, que ele recebeu diretamente de Jesus e que ele estava pregando aos gentios. E qual foi o objetivo dele ao ir lá? Ele fala para que ele não, de algum modo, ele não corresse em vão. Então, ele foi lá, na verdade, para buscar a chancela dos apóstolos para esse trabalho que ele estava fazendo. Embora ele tenha recebido a autoridade do Espírito diretamente de Jesus, né? Jesus o convocou e o chamou para esse apostolado, mas ele foi lá buscar, então, essa aprovação, vamos dizer assim, essa autoridade, né, dada lá então, ou o consenso dado lá por Pedro, Tiago e João, para que ele fala, de algum modo eu não corresse em vão. E para que mais que ele fala? Ele fala que ele foi lá para que a verdade do evangelho permanecesse entre eles. Então está no versículo 5 isso, né? Para que a verdade do evangelho permanecesse entre eles. Diz assim o texto, que Paulo se opõe vigorosamente a esse ensino de que a circuncisão é necessária aos gentios. Não é? Então vamos lá, Gálatas, capítulo 2, verso 2, ele fala aqui, verso 5, ele fala, os quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E o que é submeter a quê? Ele fala aqui no versículo 4, os falsos irmãos que se intermeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Né? Então, o evangelho de Jesus, Jesus veio para cumprir a lei. Né? Então, agora, a salvação era obtida unicamente pela fé em Cristo e não pelo cumprimento de todas as normas e regras da lei, né? Como foi na velha aliança. Então, quando Paulo estava pregando isso entre os gentios, ele fala, os falsos irmãos, eles vinham querendo desautorizar Paulo, querendo dizer que o ensino que Paulo estava trazendo era errado, né? Porque esse ensino de que só pela fé é como se ficasse fácil demais, né? E eles achavam que não poderia ser assim. Então Paulo falou assim, olha, essa liberdade que nós temos agora em Cristo, pela fé em Cristo, né? Porque o nosso escrito de dívida foi pago na cruz de Cristo, quando ele foi crucificado, né? Toda a nossa dívida foi paga lá na cruz. Então, essa liberdade que agora nós temos em Cristo, ela não será, eu não vou entregar isso, né? Nós não vamos entregar isso para esses falsos irmãos que estão querendo nos escravizar, querendo que a gente volte para os cumprimentos das ordenanças da lei, né? Que seria o quê? Olha, está dizendo assim, olha, a circuncisão era a marca de autenticidade do judeu e havia se tornado o último estágio na conversão de um homem gentil à religião judaica. Então, qualquer homem gentil que se convertesse à religião judaica, a circuncisão era a última chancela, né, para ele. Agora ele é um gentil convertido à religião judaica. Então, alguns cristãos judeus acreditavam que os gentios, aliás, tinham que aceitar a circuncisão antes de serem salvos. Então, se eles não aceitassem a circuncisão, eles não seriam salvos. Paulo se opunha, então, vigorosamente a esse ensinamento, afirmando que a fé unicamente em Cristo é suficiente para a salvação
e de maneira nenhuma precisaria se submeter à circuncisão. Então, aquelas 3 ordenanças principais, né, que eles estavam envolvidos, né, era a circuncisão, as obras da lei, que fala então no Gálatas 2,16. Vamos ver Gálatas 2,16. 2,16 fala assim, ó: nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. O que ele está querendo dizer isso? Nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Quer dizer, nós que somos judeus, seria assim, aqueles que cumprem a lei, aqueles que cumprem todas as ordenanças dadas por Deus a Moisés, né? Então nós somos os judeus ali autênticos, né? E não pecadores entre os gentios, porque os gentios são aqueles que não cumprem a lei, que não conhecem a lei de Deus, que vivem no meio do povo pagão, né? Então assim, ele está dizendo, nós judeus, Paulo está falando, e não pecadores dentre os gentios, que Paulo também era judeu, também cumpria todas aquelas ordenanças da lei, só que Paulo conheceu a Cristo, né? E agora Paulo está ensinando o evangelho de Cristo. Então ele fala, sabendo contudo, nós judeus, né? Ele então se considerando aí, e é mesmo judeu, sabendo contudo que o homem, agora, porque sabendo contudo, agora ele havia entendido, agora ele havia crido, e agora ele conhecia o evangelho, que fala o quê? O que diz o evangelho? Que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também, diz Paulo, temos crido em Cristo Jesus. Quer dizer, mesmo sendo judeus, fazendo todas aquelas ordenanças, agora nós temos crido em Cristo e agora nós entendemos que temos crido em Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Então, mesmo Paulo, sendo judeu, cumprindo todas aquelas ordenanças, agora ele creu em Cristo e agora ele entende que é só pela fé em Cristo que ele vai ser justificado e não por obras da lei. Aí ele fala, seguindo aqui o 16, porque por obras da lei ninguém será justificado, né? Então Paulo está afirmando assim, com todas as letras, de que por obras da lei ninguém será justificado. E quais são as obras da lei? São aquelas coisas que ele já tinha falado lá. Ele está falando especificamente aqui daquelas obras que faziam distinção entre judeus e gentios. A circuncisão, as restrições alimentares, né, que não podiam comer carne de porco, carne de alguns animais ali específicos, não poderia, e a observância do sábado, né, que também era uma das grandes honras ali, ou grandes glórias, vamos dizer assim, dos judeus, né? Era a observância do sábado, né? Então eles tinham a maior honra de cumprir plenamente ali, né, aquelas observâncias, circuncisão, restrições alimentares e a observância do sábado, especialmente. Agora, os ensinos de Paulo abrangem todas as tentativas humanas de esforço para merecer a salvação por meio das obras. Então, é isso, né? Então, a grande questão aqui é que os judeus estavam buscando merecer a salvação através das obras, no judaísmo, né? E agora, com o cristianismo, não se merece a salvação por meio de obras, mas se obtém a salvação por meio da fé em Cristo. Então é unicamente Cristo, a fé em Cristo é o único meio, né? Meio de graça para a salvação do homem. E aí, seguindo aqui no versículo 17, diz assim, Gálatas 2,17. Ele diz assim, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Então aqui Paulo está usando uns trocadilhos, né? E ele está sendo bem irônico aqui, né? Ele diz assim, se porém procurando, usando uma outra versão aqui para ficar um pouquinho mais claro, irmãos, irmãs, se porém procurando ser justificados em Cristo, né? Eu estou buscando justificação pela fé em Cristo.
Fomos por isso tidos por pecadores. Então aqueles falsos irmãos que estão vendo que Paulo está lá sentando para comer com os gentios, convivendo ali com os gentios, ele está falando, nossa, esse irmão está vivendo no meio dos pecadores, esse irmão está continuando aí na prática do pecado, né? Vivendo no meio dos pecadores. Aí sabe o que isso lembra pra gente? Lembra Mateus 9:11. Vamos ver o que tem lá em Mateus 9:11? Eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Diz assim, ó: ora, vendo isto os fariseus, vendo que Jesus tinha sido chamado para comer, né? Ou Jesus tinha chamado alguns pecadores para comer. Publicanos, pecadores e publicanos, né? Os cobradores de impostos. E no Mateus 9:11. E aí, versículo 11 fala: ora, vendo isto os fariseus, que Jesus então comia lá com os pecadores, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Né? E o que Jesus, ouvindo, respondeu. Então Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, né? Então, ele está dizendo o quê? E aí ele fala assim, ouçam e aprendam que misericórdia eu quero e não sacrifício. Na sequência aqui do Mateus 9, 11 e 12. Ele fala, aprendam isso. Misericórdia, o que isso quer dizer? Misericórdia eu quero e não sacrifício. Então, Jesus diz assim, olha, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores ao arrependimento. Então, a nova aliança no sangue de Cristo é uma aliança de misericórdia, é uma aliança em que Cristo veio buscar pecadores ao arrependimento e não pessoas que se consideram justas, né? Porque no judaísmo, se as pessoas cumprissem a lei, ela podia obter a salvação. Era o ensino do judaísmo, né? E aí eles lutavam por isso, por conseguir a salvação por obras da lei, não é? Mas o que a gente viu com o Evangelho, o ensino do Evangelho que trouxe foi o quê? Que ninguém consegue, olha aqui, ó, onde diz aqui, que ninguém conseguiria cumprir perfeitamente a lei, né? Então ninguém conseguiria. A justificação consiste em Deus infundir neles, não consiste em Deus infundir nele a justiça, mas a perdoar os seus pecados e em considerar as suas pessoas como justas. Então, assim, ninguém era capaz de cumprir a lei plenamente. Por isso que Cristo precisou vir, né? Ele cumpriu a lei, ele não pecou, ele cumpriu todas as ordenanças da lei: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, não matar, honrar aos pais, todas as ordenanças da lei, os 10 mandamentos da lei, Jesus cumpriu todos eles. Então ele cumpriu a lei, ele foi o único que conseguiu cumprir a lei, não é? Então a lei era impossível de ser cumprida plenamente. Então por isso que Cristo precisou vir, né? Para que, pela fé em Cristo, ele cumpriu a lei em nosso lugar, não é? Então, seguindo aqui, mas se procurando ser justificados em Cristo, verso 17, fomos nós mesmos também achados pecadores. Então, assim, quem que estava achando Paulo pecador? Ou os gentios que agora estavam em Cristo, mas que não estavam cumprindo a lei? Quem que estava achando isso? Aqueles falsos irmãos, né? Então Paulo está se opondo firmemente, né, a esses falsos irmãos, porque ele nem considera estes judeus cristãos que estavam se opondo a Paulo, ele nem considera ele como irmãos. Ele fala assim, olha, não são irmãos os que não estão nos considerando, né? Eles estão considerando que nós estamos vivendo no pecado,
porque nós não estamos cumprindo lá todas as ordenanças da lei. E aí ele fala assim, poxa, então se nós estamos vivendo no pecado, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado, né? Cristo é o nosso mestre, Cristo está comendo com pecadores. Será Cristo então ministro do pecado? Aí ele fala, certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. O que ele estava falando? Se torno a edificar aquilo que eu mesmo destruí. Ele está dizendo que foi destruído a crença de que o homem seria salvo pelo merecimento, por méritos relacionados às obras, né? Então, está dizendo assim, ó, a metáfora, né, que ele fala, torna a destruir aquilo que... torna a edificar aquilo que destruí. Ele diz assim, ó, a metáfora refere-se à demolição de um edifício. Provavelmente Paulo está falando do retorno à prática das boas obras. Então, se eu se retorno a edificar aquilo que destruí, o que ele destruiu? Estava destruindo o entendimento de que a salvação é por obras. Então ele fala, se eu torno a edificar aquilo que destruí, então se eu estando em Cristo, torno a praticar aquelas ordenanças da lei, eu estou destruindo, eu estou tornando a edificar aquilo que eu acabei de destruir, porque a fé em Cristo anula, né? Me isenta, me liberta da maldição da lei. A maldição da lei é todo aquele que pecar, a alma que pecar, essa morrerá, né? Então, me liberta disso porque em Cristo eu tenho o perdão de pecados. Eu tenho a minha justificação alcançada diante de Deus. Então, quando ele fala, porque se torna a edificar aquilo que destruí, então, se eu torno a crer novamente que é preciso fazer as obras para eu alcançar a salvação, a mim mesmo me constituo transgressor. Ele fala, poxa, eu mesmo estou sendo transgressor do Evangelho de Cristo. Então ele fala aqui no 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Então, o que ele está querendo dizer por morrer para a lei? Ele está dizendo, ó, Paulo morreu para a condenação da lei na morte de Cristo. Então, na morte de Cristo foram cravadas na cruz a nossa dívida diante de Deus, por causa do nosso pecado. Então, quando ele fala, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, então eu morri para a lei, eu não estou mais agora debaixo da condenação da lei. Pelo contrário, agora eu estou crucificado com Cristo. Então ele diz assim, ó, quando ele fala, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, ó, estou crucificado com Cristo e logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo, ele está querendo dizer, na morte de Cristo eu também morri. E quando eu abraço a fé em Cristo, ou nós abraçamos a fé em Cristo, e nós somos batizados, né, descemos as águas, ali simbolicamente nós estamos morrendo com Cristo, sendo, ó, como diz Romanos 6, 3 e 4, diz assim, olha, versículo 3, ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Versículo 4, 3 e 4, né, do Romanos 6, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, nós fomos sepultados com Cristo no batismo, né? Morrendo com Cristo ali, a morte de Cristo na cruz,
Ele pagou o preço. Nós é que tínhamos que morrer ali. Ele morreu em nosso lugar. Nós morremos ali com Ele, simbolicamente. E no batismo somos sepultados com Ele. E na ressurreição de Cristo nós também levantamos, né? Para andarmos em novidade de vida, né? E aí ele fala aqui na sequência do versículo 20 de Gálatas 2. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Pelo Espírito Santo, Cristo vive em mim, não é? E Jesus falou: Pai, o Senhor em mim, eu vivendo neles, né? Para que o mundo creia que tu me enviaste, né? Então Cristo vivendo em nós, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Quer dizer, nós somos ressuscitados com Cristo, mas nós estamos ainda na carne. Que carne? A carne do pecado. Então nós ainda pecamos, não é? Mas ele fala assim, ó, mas esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então a nossa vida é uma vida pela fé. Nós vamos enfrentar todas as coisas que enfrentaremos e viveremos pela fé em Cristo, pela fé naquilo que Cristo já fez por nós, pela fé em que Cristo nos dará forças para vivermos aqui e pela fé no que há de vir, não é? Na nossa vida eterna com Deus. E aí ele fala, assim, completando o versículo 20, né? Pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E aí versículo 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Novamente uma ironia que ele está colocando aqui, né? Então ele fala assim, olha, bom, eu não anulo a graça de Deus. Esta é a conclusão do capítulo 2 que ele faz, né? Depois de tudo que ele já disse, né? De que Pedro lá tinha vindo e que visitar os gentios, não estava comendo, ele estava comendo com os gentios, mas quando chegaram lá os de Jerusalém, Pedro se afastou, e aí então ele se opõe fortemente a Pedro, né? E fala assim, puxa, como sendo tu judeu, né? Come aqui com os gentios, mas quando chega lá os da circuncisão, você já não quer mais comer junto, né? E aí parece uma hipocrisia, né? Na frente é uma coisa, mas quando chega os outros lá, você parece que nega, né, tudo aquilo que você está fazendo até agora. Então, Paulo está concluindo aqui, ó, não anulo a graça de Deus. Qualquer coisa, ele está querendo dizer, que nós façamos para merecer a salvação, nós estamos anulando a graça de Deus. Anulando a graça de Deus, ou seja, é como se nós estivéssemos dizendo que Cristo morreu em vão, porque se nós precisamos voltar a cumprir todos os requisitos da lei para sermos salvos, então Cristo morreu em vão. Nós estamos anulando, né, a graça de Cristo. Então, irmãs, que a gente possa compreender que o sacrifício que Cristo fez na cruz, né, para nos conceder perdão de pecados, salvação e perdão de pecados, ele foi completo. Não há nada mais que nós possamos fazer para alcançar, né, a vida eterna. Mas é interessante como que alguns grupos ainda religiosos, mesmo no meio evangélico, sendo seitas ou não, né, ainda creem nas obras, né? Que é preciso sim você ter um certo procedimento, você ter uma vida assim extremamente correta dentro de princípios para que você seja aceito por Deus. E não é esse o Evangelho. O Evangelho é nós somos aceitos por Deus através de Cristo. Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Em Cristo, Deus, quando olha para nós, ele enxerga a Cristo. Então nós somos justificados pela justiça de Cristo. Cristo pagou a nossa dívida diante de Deus. Isso precisa ficar claro para nós, não é? Então, irmãs, eu queria finalizar aqui falando a respeito do qual é o papel da lei, então, né? Porque Paulo, em Romanos 3, ele fala assim, anulamos, pois, a lei pela fé,
em Romanos 3,31. Ele fala de maneira nenhuma, né? Ele fala assim, que a lei ele fala assim, olha, ele fala assim, o apóstolo Paulo antecipou uma objeção ao seu ensino. Embora rejeitasse guardar a lei como uma base pessoal para a salvação, então Paulo rejeitou que a gente precisasse guardar a lei como base para a nossa salvação. Mas, que ele diz assim, ele fundamentou a sua doutrina da justificação pela fé somente no fato de que Cristo guardou a lei, Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Então, por isso nós temos essa justificação pela fé em Cristo, no que Cristo fez por nós. Além disso, Paulo argumentou que a lei continuava com o poder de condenar aqueles que não estavam em Cristo. Então, a lei, 10 mandamentos, ainda condena aqueles que não estão em Cristo, não é? Então, a lei continua. E a lei serviu também para nos mostrar que nós éramos pecadores. A lei mostra o nosso pecado. Se não houvesse lei, se não houvesse a lei que está dizendo não matarás, se não houvesse a lei que está dizendo não cobiçarás, se não houvesse a lei que está dizendo não furtarás, né? A gente estaria fazendo essas coisas e não estava nem com consciência de que estávamos fazendo coisa errada, não é? Então a lei existe para mostrar o nosso pecado, né? Agora, a lei mostra que nós não conseguimos plenamente cumpri-la. 100% a gente não consegue cumprir. Então a lei nos ajuda a conduzir a Cristo, né? Nós vamos aprender mais para frente lá em Gálatas 3:24, diz que a lei nos serviu de aio, de condutor para nos conduzir a Cristo. Mas, vindo a fé, a justificação pela fé, não permanecemos mais subordinados ao aio, né? Ou seja, à lei, né? Então, umas últimas palavrinhas aqui sobre a lei, que diz assim, todos nós violamos a aliança de Deus. Todos nós estamos debaixo da maldição do pecado. Mas Cristo nos resgatou da maldição do pecado, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. O propósito da lei é ser um espelho que reflete a nossa pecaminosidade e que revela a santidade de Deus. Então a lei está lá para mostrar para nós que como nós somos pecadores, não é? Não significa que nós não precisamos mais agora nos preocupar com nada da lei, não. A lei continua, nós continuamos, a lei ela é justa e boa, ou seja, é a justiça. Lei é justiça, né? Quer dizer, eu não roubar, eu não matar, eu não tirar aquilo que é do outro, isso é justiça. Nós continuamos tendo que observar a justiça, aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que a lei ensina como correto. Só que a nossa justificação não vem por cumprimento da lei. A nossa justificação para a salvação vem pela fé em Cristo. Ele cumpriu a lei em nosso lugar. É bom que nós cumpramos a lei para que a gente viva a vida tranquila. Cumpramos a lei no sentido de práticas que nos ajudam a viver a nossa vida normal, em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer relacionamento, não é? Mas a lei tem então um impacto. A lei moral significa que ela é restrição. A lei significa que ela vai ter a restrição para os pecadores e para os pecadores não, para os restrição aos pecadores e malfeitores, ou seja, os malfeitores vão ser restringidos pela lei. A lei precisa existir para restringir a nossa maldade, né? E ela tem esse impacto, então, de restrição. A graça comum de Deus será restrita pela lei, ou seja, a alma que pecar, essa morrerá. Mas, se estivermos em Cristo, seremos salvos da maldição da lei.
porque Cristo cumpriu a lei em nosso lugar e deu a sua vida como resgate para salvação de pecadores que creem nele e unicamente nele. Então, pela fé em Cristo, nós podemos ter salvação dos nossos pecados, sermos resgatados, sermos justificados diante de Deus. Então, que Deus nos abençoe nesse tempo de meditação e que no nosso dia a dia, nós possamos viver aqui, como diz aqui em nosso livro, se nós somos justificados pela fé em Cristo, está dizendo assim, nós somos justificados pela fé em Cristo, por isso vivemos em santificação, que a nossa vida seja então uma vida em santificação, para que possamos, através da obra de Cristo, do que Cristo fez e do poder do Espírito Santo, nós possamos viver a verdade do Evangelho. Que verdade? Que nós somos salvos pela fé no que Cristo fez, apontando tudo para Cristo, não é? Então, que nós possamos viver a verdade do Evangelho de Cristo em gratidão, em obediência e em amor, sem hipocrisia e sem esforço próprio e sem justiça própria, né? Porque a graça do Senhor, ou o sacrifício de Jesus na cruz, ele é suficiente para perdoar pecados e para nos salvar da condenação da lei. Amém, irmãs? É isso. Que Deus nos abençoe. Essa segunda parte do capítulo 2 da semana 4 e agora na sequência nós vamos entrar na semana 5. Que Deus abençoe todas nós, possamos crescer aí na graça e no conhecimento pleno de Deus através do estudo da sua palavra. Amém? Vamos orar? Obrigada, Senhor, por esse tempo precioso de meditação na Tua Palavra. Pedimos que as Tuas verdades, ó Deus, sejam firmadas em nosso coração enquanto estudamos e que essas verdades possam ter impacto sobre a nossa vida. Que possamos deixar, ó Deus, aquelas coisas que se relacionam à busca de justiça própria para alcançarmos favor diante de Ti, mas que possamos estar ligados unicamente a Cristo, a tudo aquilo que Ele fez por nós e que possamos crer nele, esperar nele, depender dele e viver por Ele e para Ele, ó Deus, e para a glória do Seu nome. E é em nome dEle que nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Beijo, queridas. Abraço a todas. Até o próximo estudo, semana 5. Beijo. Deus abençoe.